passagem de Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse capítulo 13. E nós começamos com a primeira pessoa que nós vemos aqui, né? E eu estava terminando exatamente falando sobre isso, dizendo que nesses capítulos 12 e 13, João ele abre uma brecha, né? Como se ele abrisse um espaço. Então, é o seguinte, olha, eu vou dar informações para vocês mais precisas de como as coisas vão ser, como vão ser essas hostilidades do diabo contra o povo de Deus, o que vai acontecer com essa guerra com os santos do Senhor e o que vai acontecer neste mundo de uma forma política, religiosa, como que as coisas vão se dar. Então, ele começa falando sobre isso. Então, a primeira figura que nós temos é a mulher vestida de sol. A mulher vestida de sol. E essa mulher vestida de sol simboliza o povo ideal de Deus. O povo ideal de Deus. Ou seja, a igreja, o seu povo. O seu povo, quando a gente fala o povo ideal, é a igreja salva, a igreja. Não aqueles. Porque, irmãos, nós temos que entender o seguinte: existe uma igreja visível, que é essa igreja que as pessoas muitas vezes se declaram sendo participantes da igreja. Mas existe a igreja invisível, que é a verdadeira igreja. É aquilo que Jesus fala, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Muita gente nos últimos dias, a Bíblia fala, muitos chegarão e falarão, olha, em teu nome nós profetizamos, em teu nome expelimos demônios, em teu nome curamos enfermos e fizeram grande maravilha. Jesus vai falar assim, ó, apartai-vos de mim, né? Porque eu nunca vos conheci. Ou seja, muita gente que se diz igreja, na verdade, não é igreja. Então, quando nós falamos nessa igreja invisível, essa igreja perfeita, como nós falamos daqueles que foram selados, como nós falamos ali também daquele que foi medido, isso quer dizer o quê? Aqueles que verdadeiramente estão escritos no livro da vida, aqueles que se deram ao Senhor Jesus de verdade. E a Bíblia, tanto no Antigo Testamento, né, a gente vê isso, a igreja era chamada, Israel era chamado de noiva ou esposa do Senhor, e a igreja, Israel era chamada de esposa, e a igreja é chamada de noiva de Cristo. E nós temos isso, por exemplo, Isaías 54, 1. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que teve marido, diz o Senhor. Essa era uma menção a Israel, falando sobre Israel como mulher, uma profecia também sobre a igreja. Gálatas 4:26 diz, mas a Jerusalém do alto é livre e essa é a nossa mãe. Fazendo uma menção sobre Agar e Sara, falando então que Jerusalém, a igreja, né, a nova Jerusalém, essa Jerusalém que se fala a igreja do Senhor. João 3:29 diz, a noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e o que atende e o ouve. Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. E 2 Coríntios 11:2, o zelo que o Senhor... o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Então, irmãos, Efésios 5:25-27, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, irmãos, essa figura da mulher que nós temos aqui em Apocalipse, e começa dizendo, né, aqui quando a gente lê em Apocalipse capítulo 12, apareceu, versículo 1, apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, essa mulher aqui representa a igreja de Cristo Jesus, tá certo? E aí, só um minutinho que saiu aqui da minha. Aí nós temos então agora a segunda figura
Depois nós podemos detalhar mais, mas nós vamos adiante. Nós temos a segunda figura nesse texto, que se encontra também aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui, porque saiu do lugar. Muito bem. Aqui. O dragão com 7 cabeças e 10 chifres. O dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Olha, as cabeças representam poderes, autoridades. Os chifres também representam isso. Tá? E o interessante das cabeças e dos chifres quer dizer que, na verdade, nós vamos ver isso de uma forma mais detalhada mais adiante, que são lideranças políticas e governamentais. Irmãos, nós não podemos pensar no reinado do anticristo sem pensarmos também numa presença política, numa presença de governo. Ele vai ser um rei, um governante físico também, e desse lugar. Não sei se vocês se recordam, mas quando Jesus veio, o que os judeus esperavam era o quê? Era um rei físico, alguém que viesse libertá-los do domínio de Roma, do domínio físico, do domínio... Aí Jesus vem e fala, o reino de Deus é chegado até vós, o reino de Deus está em vós. Né? As pessoas, na verdade, as profecias messiânicas sobre o reinado do Messias, eles entenderam como sendo algo físico, como sendo algo temporal, algo humano, aquele reinado de domínio temporal. Eles não entenderam que o reinado de Cristo foi um reinado espiritual, que ele veio libertar o homem de verdade, mas veio libertar o homem do quê? Do pecado que o escravizava, do pecado que o afastava de Deus. E ele veio trazer o verdadeiro reino de Deus. Aonde? Começa onde? No interior do homem, de um verdadeiro relacionamento com o Pai. E o anticristo, ele vai trazer exatamente o contrário disso. Ele vai trazer a presença física de um rei. Ele vai trazer temporalmente, ele vai trazer de uma forma temporal, real, um domínio e uma governança mundial, e um governo mundial que vai trazer paz, segurança, equilíbrio econômico, que é o que as pessoas querem, que é o que as pessoas buscam, que é o que as pessoas anseiam por ter, para ter o quê? Agora está tudo bem. Agora nós achamos o escolhido. Então, nós temos isso. Então, olha só. Os 10 chifres aqui, quando fala o dragão, as 7 cabeças, os 10 chifres, se refere aqui, então, a Satanás, ao domínio que ele tem e aquilo tudo que ele vai fazer. Essa passagem ela é comparada lá com Daniel, capítulo 7, versículo 7 e versículo 24, que mostra a arrogância de Satanás e como ele tenta, né, ser arrogante, porque Satanás foi arrogante ao tentar tomar o lugar de quem no céu? De Deus. Não foi? Farei um trono e serei maior. Né? Ele falou que ele queria ser maior do que Deus. Ele tentou tomar o lugar de Deus. Então, nós temos aqui, quando ele tenta sublevar, né, e tomar por força a autoridade do Senhor. Então, esse dragão com as 7 cabeças e chifres significa exatamente esse domínio. Nós vamos ver mais adiante as bestas e os chifres também aparecendo, esse poder político e humano. Mas aqui significa essa tentativa e esse domínio do Satanás, como que ele tentou dominar. Lá em Daniel 7, versículo 7 e 24, diz assim: na minha visão à noite, vi ainda um quarto animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores, e tinha 10 chifres. Os 10 chifres são 10 reis, que sairão desse reino. Depois dele, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Então, nós vamos ver aqui nessa passagem que faz paralelo o dragão, falando sobre o diabo, e como que o diabo vai dar essa autoridade e vai agir para o quê? Para que o anticristo tenha esse poder
esse domínio e essa autoridade. Então, olha, de 10 vai sair um, e um vai sobressair aos demais. Aqui ele fala, então, de 10 chifres. As mesmas coisas falando de 10 reis, autoridades. E o dragão representa exatamente o diabo. No versículo 5 do capítulo 12, diz assim, ela deu à luz, porque quando a gente já leu o contexto, né, então vai, porque a Bíblia diz que o diabo lá, né, o dragão, arrastou as estrelas, né? Aí diz o seguinte, colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz e para devorar o seu filho no momento em que ele nascesse. Versículo 5. Ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e seu trono. Então, irmãos, olha aqui. O filho varão aqui não pode ser outro senão falando de Jesus Cristo, né? Que vai reger essa terra com cetro de ferro. A Bíblia fala que ele regerá com cetro de ferro e a Bíblia fala que Jesus vai fazer isso. Lá no Salmos 2, versículo 9, diz assim, tu a quebrarás com vara de ferro e a despedaçarás como a um vaso de barro. No Salmo 2, quando nós lemos, Deus vira e fala assim, Jesus fala assim, dai-me as nações por herança. Dai-me as nações por herança. E a Bíblia fala que Deus vai dar as nações a Jesus por herança. E aí ele faz essa promessa aqui, ó, tu quebrarás com varas de ferro e as despedaçarás. Ou seja, fazendo a mesma menção que a Bíblia diz em Apocalipse, que no tempo que Jesus for reinar aqui, ele vai reinar com cedro de ferro. Que tempo é esse que ele vai reinar com cedro de ferro? O milênio. O milênio. Quando ele voltar, o milênio será instituído e ele vai reinar, então, com vara de ferro. E o que nós temos aqui, irmãos, nessa passagem, é a encarnação e a ascensão de Jesus Cristo. Falando sobre a encarnação e a ascensão de Jesus Cristo. E a fuga da mulher para o deserto. Nós vemos aqui que a mulher foge para o deserto para dar à luz. E o interessante é que nós lemos que essa mulher ela vai ser sustentada no deserto durante 1.250 dias, né? Mostrando o cuidado que Deus tem pelos seus filhos. Apocalipse 12, versículo 7 a 12, traz exatamente esse relato. O relato da luta de Satanás com o arcanjo Miguel e quando ele foi derrotado e expulso do céu. Você lembra que nós falamos sobre isso? Que o diabo lutou, Miguel veio, levou, o diabo caiu e arrastou com a sua cauda 1/3 das estrelas do céu. E foram jogados aonde? Na terra. O diabo, os demônios foram jogados aqui. Quer ver uma coisa que eu acho super interessante? Eu não sei se vocês já pararam para pensar. A Bíblia começa dizendo o seguinte, que a terra era sem forma e vazia, não é assim que começa? O Espírito de Deus pairava, está lá em Gênesis. O Espírito de Deus pairava sobre a terra e a terra era sem forma e vazia. E tudo era escuro. E aí a Bíblia fala que Deus falou, haja luz, houve luz e tudo mais. Deus criou a terra e criou e botou Adão e Eva. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. O ruim desse estudo assim que não dá às vezes para todo mundo participar, né? Mas o diabo já estava aqui na terra quando Adão e Eva foram criados? Ou ele foi lançado depois? É uma boa pergunta, né? O diabo já estava aqui na terra? Ou ele foi lançado depois? O que vocês... Se alguém quiser abrir o microfone aí para dar uma resposta, pode abrir. Marciano, vai lá. Depois. Hã? Depois. Você acha que ele veio depois que o homem foi criado? Quem? O diabo? É. Eu acho que sim. Chutando. Não. Pode falar. Quem mais quer falar aí? Eu acho que ele já estava, Elcio. Quem está falando? Alceni, desculpa. Alceni, ok. Quem é outro? Sandra. Fala, Sandra. Eu acho que ele já estava. Ok. Vamos lá, mais alguém? Eu acho que, pelo que eu li na palavra, ele passeava pela terra, porque ele
se apresentava diante do Senhor, aí o Senhor perguntava assim para ele, aonde que tu estava? Ele disse, passeando pela terra. Então, eu acho que ele não estava, ele passeava pela terra. Aí ele foi lançado quando Jesus morreu e foi para o céu. Aí ele foi lançado, ele não tem mais permissão de estar no céu, isso é que eu entendi. E foi lançado para a terra. Tá, vamos lá, vamos Aline. adiante. Pode falar. Ele já estava. Já estava, ok. Mais alguém quer ir manifestar ficou bom assim, participação ficou melhor, ficou mais gostoso. Eu gosto de estudo assim, então de vez em quando vou abrir esse microfone para perguntar para vocês. Coisa boa, coisa boa. Olha só, a Bíblia deixa claro o seguinte, quando Adão e Eva foi criado e colocado aqui, com certeza o diabo já estava. Por que ele já estava? Porque você vê que ele vai lá e tenta Adão e Eva no paraíso, logo que Deus criou. Uma das versões que nós temos... Quer ver uma coisa? Agora, por favor, o que eu vou falar... Eu gosto sempre de ressaltar isso. O que eu vou falar aqui agora não tem na Bíblia. Por favor, entendam, tá bom? Então, não vá falar assim, o Elcio falou que está na Bíblia. Não. Essa parte isso que eu vou falar agora são pensamentos pessoais, para chegar aonde eu quero chegar com aquilo que a Bíblia diz. Os dinossauros existiram, irmãos? Sim. Os dinossauros existiram? Na época dos homens, que Adão e Eva foram criados? Olha como é que a coisa pega. Porque a gente não tem menção em nenhum lugar na Bíblia de dinossauros. Tem? Não. A gente não tem na Bíblia nenhuma menção de dinossauros, nenhuma menção daqueles animais pré-históricos. E nem convivendo com Adão e Eva. Fala dos leões, fala do elefante, fala de tudo isso, mas fala que Adão colocou o nome em todos os animais, mas não fala dos dinossauros. A história conta, e a gente sabe que os dinossauros existiram, irmãos. Esse negócio de falar que dinossauro não existiu é impossível. As ossadas estão aí para provar. As ossadas existem. Ou seja, eles estavam nessa terra em um período ainda que essa terra não tinha sido habitada por homens. Peraí, onde é que você quer chegar? Dentro da história dos dinossauros, nós ouvimos, todo mundo fala o seguinte, que os dinossauros caíram com a queda de uma estrela. Já ouviram falar sobre isso? Que houve uma queda, um meteorito, algo que caiu na Terra, que destruiu o ecossistema de forma tal que os dinossauros foram destruídos. Irmãos, como é que Satanás foi lançado na Terra? Como o quê? E ele veio matar, roubar e destruir. Não é só o homem, é a função dele. Eu acredito da seguinte maneira, de verdade, irmãos. Eu acredito que os dinossauros existiam neste lugar. O diabo veio e destruiu, porque isso é próprio dele. Destruiu tudo o que existia. E a terra ficou uma terra sem forma e vazia. Irmãos, o nosso Deus, sendo quem é, ele não é de deixar nada desse jeito. E aí eu falo uma coisa. Por que Deus resolveu e iria lançar, olha só, dois pensamentos. Por que Deus criou a terra, fez a terra, o diabo já estando aqui, ele formou a natureza e botou tudo aqui, por quê? E outro, por que ele lançaria o diabo exatamente na terra onde a criação dele estava? Né? A gente pode pensar nessas duas posições. Eu acredito o seguinte, irmãos, Deus, quando criou a terra, a Bíblia fala que a terra sem forma vazia, ele estabeleceu e resolveu fazer o seguinte, eu vou restaurar e vou fazer algo novo neste lugar. E fez. E aí ele criou o homem. Quando ele criou o homem, ele faz uma declaração contundente. Ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem é tudo aquilo que o diabo almejava ser. O diabo queria ser igual a Deus, ou superior a ele. Farei um trono e serei semelhante ao Altíssimo. Só que os anjos não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Eles foram feitos criaturas de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança
de Deus. O homem é tudo que o diabo sempre quis ser. Quer ver uma declaração forte que está na Bíblia? A Bíblia fala que nós temos e vi o Filho do Homem assentado aonde? À destra de Deus. À direita de Deus. Assentado. Então, quando a Bíblia fala que o homem está assentado, o Filho do Homem, nós podemos fazer uma... Olha a afirmação que eu vou fazer. Existe um homem assentado no trono de Deus, não existe? Existe ou não existe? Biblicamente falando. Existe um homem assentado no trono de Deus. Na pessoa de quem? De Cristo Jesus. Cristo Jesus, homem. Deus se fez homem e habitou entre nós. Essa questão da encarnação, irmãos, é algo muito mais profundo do que a gente consegue imaginar. Para a gente entender toda essa guerra aqui, ó, para a gente entender todo esse ódio que existe, toda essa luta de Satanás, tudo que o diabo intenta contra nós, como ele luta para derrubar isso. Irmãos, o homem, ele está no lugar... Tudo que o diabo queria ser e fazer, o homem conseguiu isso através de Cristo Jesus. A Bíblia fala em Efésios que nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Está lá em Efésios. Ou seja, eu estou assentado. Eu só estou assentado, eu estou sentado com ele pela fé, aonde ele está. E a Bíblia fala que o diabo foi colocado como estrado dos seus pés. Ele pisa sobre o diabo. E eu, pela fé, eu estou na mesma posição. Então, irmãos, para você ver que o que Deus fez? Deus criou e mostrou para o diabo e botou aqui, diante de tudo que o diabo queria, a criação que ele fez, que somos nós, os homens, para sermos exatamente quem ele queria que nós fôssemos, a imagem e semelhança dele. Tanto que, na questão da redenção, Deus não se faz anjo para salvar anjo, mas se faz homem para salvar homens. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus e não os anjos. Nós somos feitos assim. Então, olhando nesse aspecto, nós podemos dizer o seguinte, o diabo, ele estava aqui na Terra. Ele já estava aqui na Terra. Ele não foi essa rebelião de Satanás contra Deus, surgiu antes da criação do homem. Por quê? Porque quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, ele fala assim, eis aqui o fruto do conhecimento do quê? Do bem e do mal. Amados, a Bíblia fala que Deus não conhece o mal. Deus não conhece o mal, porque dele não emana nada de mal. Então, quem é o mal? O mal é o diabo. Então, quando ele fala do conhecimento do bem e do mal, ele está falando sobre obediência e desobediência. Então, ele já sabia, ali já existia o quê? A certeza de a presença do mal ali. Claro que Deus sabia que o homem ia ser tentado. Claro que Deus sabia que o homem ia ser... Agora, cabia ao homem dizer não? Sim. Ele era livre, ele era perfeito até aquele momento. Ele não tinha uma natureza enfraquecida, ele não tinha uma natureza caída, ele era perfeito, não era? 100%. Ele não conhecia, ele tinha a mente de Cristo, perfeita, na sua totalidade. Nós podemos ver isso quando Adão fala lá em Gênesis, ele diz assim, quando Deus fala com ele, aí Adão vira e fala assim, é por isso que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e será com ele uma só carne. Quem falou isso não foi Deus, foi Adão. Está lá no Gênesis. Você pode ler a descrição. Aí quando Jesus fala, não foi isso que disse Deus, lá em Mateus capítulo 16? Deixará, pois, o homem, pai e mãe. Agora, por que Jesus faz essa menção falando que foi Deus? Porque a mente de Adão, antes de pecar, e a de Deus era o quê? Era perfeita. Não existia nenhum tipo de separação, sabe aquela mente perfeita, uma sintonizada com a outra, sabendo? Então, era perfeitamente possível dizer o seguinte, o que Adão está falando é como se Deus estivesse falando. Por quê? Porque eles pensavam igual, não havia imperfeição em Adão.
Adão era perfeito até a queda. Aí não. Aí, a partir da queda, tudo desandou. Tudo desandou. Deu para entender isso aí ou não? Tá beleza? Mais ou menos, Thelma? Aonde está a dúvida, Thelma? Pode abrir. Vamos explicar. Onde é que está a dúvida, Thelma? Não, não é bem uma dúvida, não. Sim. É que choca, né? Mas o que choca? A declaração? Mas vamos para frente. Não, porque olha só, não, eu entendo isso. É por isso que a gente tem que pensar, por exemplo, a Bíblia sempre faz uma menção sobre Jesus, Cristo Jesus, homem. Jesus, um dos títulos de Jesus é Filho do Homem. Filho do Homem. Ele é chamado de Filho do Homem. E aí, quando nós vemos Estevão morrendo, lá em Atos, ele vira e fala o quê? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem. Aí a Bíblia fala que, olha, em alguns momentos fala que Jesus está sentado. Sentado quer dizer aquele que reina. Toda vez que fala de um rei sentado, quer dizer ele está reinando. Mas aí Estevão fala, e o Filho do Homem de pé. De pé quer dizer honrando aquele que vai chegar. E aí a Bíblia fala que eis que vejo o Filho do Homem de pé. Ou seja, é como se Jesus ficou de pé para recebê-lo. Entendeu? Então, essas menções, quando a gente fala isso, a gente tem que entender o porquê que o diabo odeia tanto o homem. Por quê? Porque nós somos tudo o que ele gostaria de ser e não é. É exatamente isso. O nosso destino é céu, o dele é inferno. Nós somos imagem e semelhança de Cristo, ele não. Para nós a redenção, para ele não. Ele errou, ele pelo livre-arbítrio que ele tinha, ele pecou e foi condenado. Acabou. O homem, pelo livre-arbítrio que ele teve, ele pecou, só que para ele é a redenção. Entende como que ficou? Então, eu acredito que tudo aquilo que Deus fez é realmente para mostrar, olha, diabo, você não precisava disso, a sua função era uma, o seu lugar, você foi criado para uma coisa, com um objetivo, não era esse. Você quis ser mais do que aquilo que você foi criado para ser. Aí entra essa ação. Então, quando a Bíblia fala, então, aqui sobre essa questão da terra, irmãos, para mim fica muito claro a presença de Satanás já aqui. Porque logo que Deus cria todas as coisas, a Bíblia fala que Adão e Eva estavam lá e o diabo logo apareceu aonde? Ele era familiar aqui na terra. Eu entendo quando a Bíblia fala, foi a Iracema que falou, da questão do diabo passear na terra. Ele passear. Quando fala passear na terra, quer dizer dele dar voltas na terra. Dar voltas. Não que ele vinha à terra para passear, mas dele dar voltas nessa terra. Ele circula. Porque nós temos que lembrar que o diabo ele não é onipresente. O diabo não é onipresente. Ele não está em toda a terra ao mesmo tempo. Deus é onipresente. É um dos atributos dele. Ele é onisciente, onipresente, né? E onipotente. Ele tem todo o poder, está em todo lugar e conhece todas as coisas. Então, ele tem esses atributos. Já o diabo não. O diabo é um anjo. Então, ele o quê? Ele não é. Então, ele tem que passear pela terra. Ele tem que rodear a terra. Ele tem que andar pela terra para saber o que está acontecendo. Claro que, como um ser espiritual, nós não sabemos como funciona, mas a Bíblia deixa claro que os anjos eles poderiam aparecer no lugar, desaparecer e aparecer em outro. Então, ele tem essa... Como ser espiritual, ele não está limitado a tempo, né? De questão de localização. Mas ele pode aparecer e estar, mas ele rodeia a terra. Então, nesse sentido que a Bíblia fala que Satanás, ele passeava pela terra e ele se apresentava diante de Deus, como todo mundo. Como todo mundo. E quando ele faz isso, já existia o homem lá, o homem estava lá, e aí Deus joga na cara dele a presença e a vida de Jó. Observaste o meu servo Jó? Homem bom e íntegro que se desvia do caminho do mal. Ou seja, se desvia de você. Ele é bom e íntegro, aí o diabo fala,
mas ele tem tudo. Aí nós vemos que o diabo já estava e sempre foi aquele que atenta e tenta fazer essas coisas. Então, olha só, o filho é Jesus. Esse texto, essa passagem de Atos 2, de 7 a 12, traz o relato dessa guerra, né? E a Bíblia deixa claro que Satanás lutou com o arcanjo Miguel e foi derrotado e expulso do céu. E a sua cólera, né? A sua raiva, a sua ira se acende com essa derrota e ele persegue, então, quem? Os filhos de Deus. Aí a Bíblia fala que ele persegue os homens como criatura de Deus e agora, fazendo uma menção aos redimidos em Cristo Jesus, aqui em Apocalipse, ele vai perseguir quem? Os cristãos. Aqueles que são lavados e que venceram a ele também pelo sangue do Cordeiro. Do mesmo jeito que Miguel venceu a Satanás lá no céu, nós também vencemos o diabo hoje. Miguel venceu pelo poder angelical, pela autoridade que ele tinha como arcanjo do Senhor. Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Não é isso que a Bíblia fala? O sangue do Cordeiro nos dá essa vitória. E aí o quê? Nós temos então uma justificação plena. Quando fala que nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro, quer dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu estou totalmente justo. Eu sou totalmente... Olha, irmãos, a doutrina da justificação é uma das coisas mais lindas de se entender da palavra de Deus. Está lá em Romanos. Ele morreu para perdoar os nossos pecados, mas ele ressuscitou para que nós fôssemos justificados. Justificados, Hudson, sabe o que significa? Que Deus olha para você e é como se você nunca tivesse pecado na sua vida. Não é inocentado. É isso que é bonito na justificação. Você não foi inocentado. Você não foi apenas perdoado. Você foi justificado. Ou seja, você está como justo. Não, o justificado quer dizer o seguinte: o justo não se justifica. Por quê? Eu não tenho que me justificar, eu não tenho do que ser acusado. Viu, Marciano? Quando Deus olha para você, ele olha e fala assim: o Marciano, quem é o Marciano? Alguém que nunca pecou. Olha que coisa linda. Aí o Marciano fala: ô, Elcio, só eu sei. Só eu sei. Alguém que nunca pecou. Aí a gente sabe. Mas aí é isso que é bonito na doutrina da justificação, porque ele fala o seguinte, que ele pega a justiça de Cristo Jesus e imputa sobre você. Coloca sobre você. Então, quando ele olha para você, ele não vê você. Ele vê a justiça de Jesus em você. Aí você fala, mas como é que isso pode? Simples, amados. Pela fé. Eu não preciso fazer nada. Eu preciso apenas crer. Não é lindo isso? Eu não tenho que pagar. Eu só tenho que crer. E quando eu creio que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, irmãos, eu me arrepio inteiro. Eu fico, amados, isso me emociona. Me emociona. Eu fico, sabe, é lindo, é bom demais. A gente imaginar que quando Deus olha para mim, ele vê a justiça de Cristo, do mesmo jeito que ele viu sobre Abraão. Porque Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu. Abraão, quantas estrelas do céu? Aí Abraão começou a contar. 1, 2, 3, 4. Abraão contou. Aí Deus vira e fala assim, Abraão, assim como essas estrelas do céu, você não consegue numerá-las, assim vai ser a sua descendência. Aí a Bíblia fala que Abraão olhou para aquelas estrelas e ele simplesmente fez o quê? Ele acreditou no que Deus estava falando. Quando ele acreditou no que Deus estava falando, a Bíblia fala, porque ele creu, isso lhe foi imputado por justiça. Ele foi justificado. Ele foi dado como justo só porque ele acreditou no que Deus falou. E é por isso que nós também somos salvos pela fé. Porque quando nós cremos naquilo que Jesus fez, isso nos é imputado por justiça. E aí Jesus pega, a Bíblia fala lá em Romanos, irmãos, é lindo isso. Ele pega a justiça de Jesus e coloca sobre nós.
Coloca sobre mim. Então não é a minha justiça, irmãos, porque eu não sou justo. Mas é a justiça de Jesus em mim. Não é porque eu sou bom, mas é a bondade dele em mim. Aí quando Deus olha para mim, ele não vê a mim. Ele vê a justiça do filho dele, porque eu acredito naquilo que ele fez por mim. Irmãos, isso é tremendo. Então, essa é a justificação plena. E nós vencemos Satanás aí. Por quê? Porque o pecado nos separava de Deus e nos trazia a morte. Não é isso? O diabo ele veio matar, roubar e destruir. Ele veio trazer o pecado. Ele veio nos tentar para que pequemos. Por quê? Porque ele sabe que o pecado nos destitui da glória de Deus. Quando nós vencemos isso em Cristo Jesus, pronto, acabou. Do mesmo jeito que Miguel venceu, o arcanjo venceu o diabo no céu, nós vencemos aqui nessa terra, através do sangue do Cordeiro. Outra coisa, a Bíblia também diz aqui que a palavra do seu testemunho, que nós vencemos também, por quê? Porque não negar o seu Senhor. Lá, naquela batalha, que vai ter também já no final, as pessoas que não negam o Senhor. Ou seja, não retrocedem naquilo que diz, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Como é que é o nome dele, gente? Ai, fugiu agora. Policarpo. Policarpo, discípulo de João, lá em Éfeso, quando ele estava para ser queimado, eu já citei isso aqui, foram queimar ele, né, vivo lá na fogueira. Aí falaram, nega Jesus que a gente para de queimar você. Aí ele riu, né, e falou assim, como eu posso negar aquele que nunca virou as costas para mim? Como eu posso negar aquele que nunca me negou, que nunca foi nada mais, nada menos do que o melhor que podia ser na minha vida? Eu não posso negar a esse. Aí ele fala, né? 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria. Queima. É lindo isso, irmãos. Então, olha, a batalha, a vitória vem exatamente por causa disso, porque a gente tem a justificação plena, porque nós não negamos o nome do Senhor. E isso foi tão forte que a Bíblia diz que nesse texto, né, que nessa batalha, as pessoas preferiram abrir mão das suas vidas, foram dispostos e ficaram dispostos a morrer antes de ceder às falsas reivindicações do diabo. Eu prefiro morrer do que ter a marca da besta. Eu prefiro morrer do que servir ao diabo. Então, irmãos, olha só. Essa passagem que para muitas pessoas, significa que uma vez que o diabo não conseguiu destruir Jesus na terra, ele vai tentar invadir o reino celestial, ele vai tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Eu não creio assim. Eu vejo essa passagem como um relato daquilo que aconteceu no passado, quando o diabo se levantou contra o Senhor no céu e foi lançado sobre essa terra. Ezequiel, irmãos, eu vou deixar essa passagem para vocês lerem depois. Ezequiel 28, 12 a 19, Isaías 14, 12 a 15. Vocês vão ver nessas passagens o relato que fala sobre a vitória e a batalha que houve no céu para o diabo ser lançado sobre a terra. E eu acredito que uma vez derrotado, ele foi lançado sobre a terra e se virou contra os homens. Né? Se virou contra os homens. E agora, mais especialmente ainda, com aqueles que servem a Cristo. O desejo do diabo, olha que interessante isso, a gente precisa entender isso. Desculpe, irmãos, eu não sei se eu estou muito parado nessa passagem aqui, mas é porque eu acho que a gente precisa ter uma clareza sobre essas coisas. A Bíblia diz o seguinte, que o inferno não foi criado para os homens. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos. O homem, amados, não foi feito para o inferno. Entendem isso? O inferno, ele não é preparado para que o homem seja lançado nele. O destino do homem, originalmente, tinha que ser o quê? O céu. É para isso que nós fomos criados, para viver ao lado do Senhor. Só que o diabo, ele veio o quê? Matar, roubar e destruir. E o intuito dele é o quê? A Bíblia diz em vários textos que ele já sabe que o seu tempo está determinado. Ele já sabe qual é o seu fim. A Bíblia fala que os demônios
creem e tremem por saberem o quê? Qual é o seu destino. Esse crer não é de crer salvífico, de uma fé salvadora, é de crer e saber que o destino deles já está selado. E eles tremem, porque eles sabem qual é o fim deles. Aí o que acontece? O intuito de Satanás não é outro, senão levar o maior número de homens com ele para onde? Para o inferno. Esse é o intuito dele. Então, é nesse sentido que ele se volta, então, contra o homem, especialmente contra os filhos de Deus. Aí nós temos, então, a perseguição da mulher. A perseguição da mulher. Está no versículos 13 a 17. Né? Acrescenta aqui um relatório mais detalhado sobre a fuga da mulher, mencionada em Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. Olha o versículo 13 a... Aqui, perdão. Apocalipse... Estou na besta, peraí, deixa eu voltar aqui. 13 a 17. Olha só. Quando a mulher viu quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz ao menino. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentado durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera para jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Quando a Bíblia fala aqui, então, dessa mulher, dessa perseguição, dessa guerra à mulher, está se referindo a quê? Está se referindo aqui a essa grande tribulação, a perseguição que ele fará à mulher que dá à luz ao filho. Quem é esse filho? Jesus. Nesse sentido, agora, como é que é? A igreja dando à luz a Jesus, a igreja pregando Jesus, a igreja anunciando Jesus e fazendo Jesus nascer no coração das pessoas. Estão entendendo a figura de linguagem? Então, quando essa mulher traz a luz a esse menino, primeiro fala lá da redenção do nascimento de Jesus, a gente vê isso falando, mas agora fala que essa mulher que deu a luz a este menino, quem é essa mulher? A igreja. E qual é a luz que a igreja traz? A pessoa de Cristo. Quando nós pregamos Cristo, Cristo nasce no coração das pessoas. Aí a Bíblia diz, então, que o diabo faz o quê? O diabo vem e tenta matá-la. Mas a Bíblia fala que ela recebe 2 asas como águias. Aí, vocês não lembram, não, de um cântico que a gente canta, não? Mas os que esperam no Senhor... Lembra dessa música? Confiarão e receberão do Senhor asas como águias. Está lá em Isaías, que nós receberemos asas como águias. Isso aqui significa, sabe o que, irmãos? Na figura de linguagem, a proteção de Deus. Asas como águias. Aquela asa que vem e coloca proteção e que te tira deste mundo e te leva às alturas. Entende? Que te leva a um lugar o quê? Fora do perigo, fora da condição. Então, quando a Bíblia fala aqui que a mulher será levada para o deserto, quando o diabo vem contra a igreja, quando o diabo vem contra a igreja para perseguir, para destruir, essa igreja, então, ela é o quê? Ela recebe uma proteção divina. Uma proteção divina. Agora, o detalhe está em uma coisa. Essa proteção divina, essa asa de águia, não leva a mulher para o céu, leva a mulher para o deserto. Uai, para o deserto Deus protege a igreja, mas a leva para o deserto. Irmãos, e o que deserto significa para a gente? Durante 40 anos, eu fiz o meu povo peregrinar pelo deserto para provar qual era o seu coração, se eles seriam obedientes a mim ou não. Em nenhum lugar nós vamos ver na Bíblia deserto como um lugar de paz, de tranquilidade, Não.
Deserto quer dizer lugar de provação. Provação. Agora, o detalhe. A mulher é levada por essas águias de águia. Olha, a proteção de Deus leva a mulher para o deserto. Ou seja, Deus vai proteger a igreja durante o tempo que ela estiver no deserto. Qual é o tempo que ela vai passar no deserto? 1.260 dias. 3 anos e meio. Está lá em Daniel 7:25. A igreja sendo protegida pelo Senhor durante a grande tribulação. Está vendo como é que vai ficando cada vez mais claro? Como é que vai esmiuçando, as camadas vão surgindo, saindo, e você vai vendo os detalhes das coisas? A mulher vai ser levada para o deserto. E lá ela vai ser protegida. E aí a Bíblia fala que o diabo, o rio que o dragão arrojará, né, contra a mulher. Ou seja, um rio. O que significa esse rio nessa passagem? Significa a tribulação, a luta. Ele abre a boca e vem um grande rio para fazer o quê? Destruir a mulher. Uma grande tribulação. As provações vão vir como um rio para destruir a igreja. Mas a Bíblia fala que a igreja vai vencer. Está lá no texto que nós lemos. A Bíblia fala que a igreja vai se vencer. E aí depois ele ainda peleja contra o restante da descendência. Olha, a mulher dá luz a um filho. Notam isso? Quem é o filho? Jesus. Mas aí a Bíblia fala que o diabo vai lutar contra quem? A descendência dessa mulher. E não o filho. O que é a descendência da mulher? A descendência da mulher são os filhos do filho. Não é isso que é um descendente? Eu tive uma filha, a Ellen. A minha descendente, quem é? A descendência da mulher, nos casos, é o filho do filho. É a minha neta. Né? É a minha neta. Então, olha, a mulher vai dar à luz a um filho. Beleza? Cristo. Aí ele fala, mas ele, está lá no versículo 17, ele peleja contra o restante da sua descendência. Ou seja, o filho é Jesus. E nós somos feitos filhos dessa mulher, da igreja, através de Cristo Jesus. Nós somos essa descendência que o diabo vai vir lutar contra nós. Mas a Bíblia diz que nós vamos vencer o diabo. Irmãos, deu o nosso horário. Olha, já faltou só 5 minutos para a oração. Fiquei entusiasmado hoje. E olha que nós só ficamos aqui no comecinho. Não chegamos nem na besta ainda. Né? Na terça-feira a gente entra na besta, tá bom? A gente vai entrar na besta que vem do mar e depois a